Segundo a imprensa italiana, Tati Castellanos está insatisfeito na Lazio e está forçando a barra para jogar no Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Lucas Paquetá, porque a diretoria rubro-negra quer contratar o jogador, porém ele precisa aceitar uma redução salarial. E vou falar também do técnico Felipe Luiz, que pretende entrar com um time alternativo no duelo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar do atacante Tati Castellanos, que está insatisfeito na Lazio e quer vir jogar no Flamengo, deixa eu pedir uma coisinha para você mesmo, torcedor rubro-negro, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, rapaziada, eu venho percebendo que tem muita gente que visita o meu canal todos os dias, assiste os vídeos, rapaziada, porém ainda não é inscrito, mas eu vou aproveitar para pedir para vocês já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, rapaziada, porque é muito importante. E quando eu trouxer informações, quando eu trouxer notícias importantíssimas do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bem informados, rapaziada. Pronto, galera, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as informações do nosso Flamengo, até porque acabou de sair a informação, rapaziada, que o atacante Tati Castellanos está insatisfeito na Lazio e já está batendo o pé, rapaziada, para vir jogar no Flamengo. Mas vem dar uma olhada nos detalhes da informação que eu apurei aqui para vocês. Olha só, rapaziada. Segundo a imprensa italiana, Tati Castellanos está incomodado com a indefinição de seu futuro na Lazio e estaria forçando uma barra, rapaziada, para vestir o manto sagrado. Mas não para por aí não, galera. Continua, olha só. O argentino se sente pressionado internamente, perdeu espaço, rapaziada, e já tem proposta do Flamengo na mesa, segundo o portal Lazio News. Ou seja, rapaziada, como eu já passei para vocês, que o Flamengo queria contratar Tati Castellanos, o Flamengo mirou, rapaziada, a contratação do atacante, porém, a Lazio bateu o pé. A Lazio estava exigindo, se eu não me engano, rapaziada, mais ou menos ali 30 milhões de euros. E o Tati Castellanos, rapaziada, que está com poucas oportunidades dentro da Lazio, não vem tendo oportunidades. O atacante já está começando a bater o pé e dizer: se vocês não vão me dar chance aqui, eu quero jogar no Flamengo, rapaziada. Foi basicamente isso a informação que saiu. E eu queria saber de vocês, rapaziada. Com a janela aberta de transferência, com o Flamengo no mercado e com um jogador que nem o Tati Castellanos, querendo vestir o manto sagrado, querendo vir jogar no Flamengo, até porque ele está vendo Saul Niguez, que já foi para o Flamengo, ele viu Samuel Lino, que foi para o Flamengo também, viu Jorge Carrascal, que foi para o Flamengo, Emerson Royal, e entre outros, rapaziada. Ou seja, o jogador tá vendo que tem mais futuro vir para o Flamengo de que ficar na Lazio, rapaziada. Ou seja, ele acha melhor vir para o Flamengo e tentar a carreira dele aqui no Brasil, até porque eu acho, rapaziada, se o Tati Castellanos visse jogar no Flamengo, aceitasse a proposta do Flamengo, porque segundo informações está na mesa do jogador, eu acho que ele seria muito mais feliz aqui do que lá na Lazio, rapaziada. Mas eu queria saber de vocês, todos os torcedores rubro-negros, vocês queriam ver, rapaziada, o Tati Castellanos vestindo o manto sagrado, galera? Deixem aqui nos comentários. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Mengão, agora deixa eu falar sobre a situação de Lucas Paquetá. Porque o que acontece é o seguinte, galera, ó. O Lucas Paquetá já foi inocentado, o Paquetá vai continuar jogando seu belo futebol, porém, rapaziada, o jogador já disse: eu quero jogar no Flamengo. A diretoria do Flamengo já está mirando o jogador agora, rapaziada. A questão disso tudo, o entrave disso tudo, é só a situação do West Ham, rapaziada, o clube de Lucas Paquetá, porque, se eu não me engano, o West Ham está pedindo ali na casa de 30 a 35 milhões de euros
para poder liberar o jogador, rapaziada. Mas a informação é a seguinte, olha só. O Lucas Paquetá, rapaziada, para ele vir jogar no Flamengo, ele precisa aceitar ali uma drástica redução. É isso mesmo, rapaziada. Uma drástica redução salarial para vir jogar no Flamengo. Olha só. A novela pelo retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo ganhou um capítulo de choque de realidade, rapaziada. De acordo com a análise do jornalista Rodrigo Matos, a contratação do meia só será possível se o próprio jogador fizer um esforço muito forte e aceitar uma drástica redução salarial para se adequar à realidade do futebol brasileiro, rapaziada. Segundo ele, está com o atleta, ou seja, rapaziada, segundo o jornal, a opção de vir jogar no Flamengo está nas mãos de Lucas Paquetá. Mas não para não, galera, continua, olha só. A análise deixada é claro que o principal entrave para o negócio é o salário do jogador. Paquetá recebe no West Ham da Inglaterra um dos maiores salários da Premier League, rapaziada, na casa de 4 milhões de euros mensalmente. Ou seja, rapaziada, para voltar a jogar no Flamengo, ele precisa aceitar o teto salarial do clube, que é cerca de 2,5 milhões de reais, o que apresentaria uma perda de quase 40% em seus vencimentos. Ou seja, rapaziada, o Paquetá disse que quer jogar no Flamengo. Eu quero jogar no Flamengo. Então, Paquetá, se tu quer jogar no Flamengo, se tu se diz mesmo ali que tem uma vontade de voltar a jogar no Mengão, clube que te formou, então, Paquetá, tu tem que aceitar uma redução salarial, mano. Porque assim, a realidade do futebol hoje, rapaziada, sendo ali em termos de salário, um clube hoje no Brasil, tipo o Flamengo, aguenta pagar 1,5 milhão, estourando, rapaziada, 2,5 milhões, ou seja, 3 milhões de reais para um jogador aqui no Brasil, já fica ali praticamente astronômico, rapaziada, o valor. Ou seja, a opção de voltar para o Flamengo está nas mãos de Paquetá. Se ele quiser voltar, ele vai ter que aceitar, rapaziada, uma redução salarial que é praticamente ali drástica, né? Conforme ele ganha no West Ham hoje, rapaziada. Ou seja, está nas mãos do jogador e agora ele vai decidir. Quer voltar para o Flamengo, mas também vai ter que aceitar uma redução salarial. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando falando de Flamengo, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, rapaziada, sobre o jogo, sobre o confronto do Flamengo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, porque quando eu vi essa informação aqui, rapaziada, eu afirmo pra vocês, eu não acreditei, eu fiquei praticamente em choque, rapaziada, porque, segundo informações, o técnico Felipe Luiz pediu aval de José Boto para entrar com um time alternativo, rapaziada. É isso mesmo, um time alternativo contra o Atlético Mineiro, rapaziada, no Maracanã, no confronto pela Copa do Brasil. Olha só, de acordo com o jornalista Vinei Casagrande, a diretoria do Flamengo prioriza o Brasileirão e depois a Copa Libertadores. Na escala, rapaziada, da Libertadores de prioridade, depois primeiro Brasileirão, só para vocês entenderem, depois a Libertadores e depois, por último, vem a Copa do Brasil, rapaziada. Dessa forma, o time que defende o título conquistado em 2024 deve mandar uma equipe alternativa para a partida de quinta-feira, rapaziada, às 9h30, horário de Brasília, no Maracanã. Felipe Luiz está respaldado pela diretoria do Flamengo e já adianto para vocês, rapaziada, ele vai preservar alguns jogadores titulares nesse jogo contra o Atlético Mineiro, porque o foco do Flamengo hoje, rapaziada, se diz ser o Brasileirão, Libertadores e por último a Copa do Brasil. Ou seja, galera, eu não vou concordar com isso. Eu não vou concordar, mas a prioridade do Flamengo é o Brasileirão. Copa do Brasil fica por último. Não, rapaziada. A prioridade do Flamengo, galera, tem que ser todas as Copas que o Flamengo tá disputando, rapaziada. Até porque o Flamengo tem time pra ganhar Brasileirão. O Flamengo tá contratando pra quê, rapaziada? Tem que colocar os caras pra jogar, rapaziada. Ou seja, informações que eu apurei pra vocês é que o time do técnico Felipe Luiz vai entrar com o time alternativo, rapaziada. Será se o Felipe Luiz vai dar chance pro Galo, rapaziada? Vai entrar com o time mesclado pro Atlético Mineiro ganhar no Maracanã e ficar um jogo muito mais difícil. No jogo lá na Arena MRV, rapaziada, que é o estádio do Atlético Mineiro, fica a dica pro Felipe Luiz, mano, porque o Flamengo não pode perder esse jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mudando de assunto, rapaz, eu fico chateado, rapaziada, eu fico chateado, mano,
O técnico Felipe Luiz tem que entrar com força máxima, rapaziada. Mudando de assunto, galera. E já que eu falei sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro, o técnico Felipe Luiz pode ganhar um reforço de peso, rapaziada. Olha só, Alexandre pode reforçar o Flamengo na quinta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, rapaziada. O lateral voltou a treinar normalmente, deve ficar à disposição de Felipe Luiz. Vale destacar, rapaziada, que Alexandre ficou de fora de 4 partidas do Flamengo no Brasileirão, porque sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa, ou seja, rapaziada, o Alexandre vai voltar contra o Atlético Mineiro? Vai ser relacionado? Provavelmente sim, rapaziada, mas eu acho que o técnico Felipe Luiz não vai querer utilizar ele, rapaziada. Para não alongar muito o vídeo, galera, mudando de assunto, deixa eu falar aqui sobre a chegada de Jorge Carrascal, rapaziada, porque o Jorge Carrascal foi na concentração do Dynamo de Moscou, se despediu de seus companheiros e já vai chegar no Flamengo hoje, rapaziada. Olha só, Jorge Carrascal se despediu dos colegas do Dynamo de Moscou e embarca ainda hoje rumo ao Rio de Janeiro para se apresentar no Flamengo, rapaziada. O jogador tem chegada prevista para amanhã, para amanhã dessa quarta-feira, né, rapaziada, que é hoje, no aeroporto Galeão. O voo partindo de Dubai, ou seja, rapaziada, o Carrascal, aquela toda novela de Carrascal já acabou, já se despediu de seus companheiros e nesse exato momento ele está chegando no Rio de Janeiro, rapaziada. É isso, galera. Reforço chegando pro Flamengo e o técnico Felipe Luiz, galera, tem que entender que tem que colocar força máxima em cada jogo que ele for disputar, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar só uma coisinha aqui pra vocês, porque o lateral direito, o Emerson Royal, teve seu nome publicado no BID, rapaziada. Está apto para jogar, para vestir a camisa do Flamengo. O reforço rubro-negro já pode fazer sua estreia oficial pelo clube nas próximas partidas. Ou seja, rapaziada, a informação é essa. Emerson Royal já teve seu nome publicado no BID e ele já pode vestir um manto sagrado, já pode estrear pelo Mengão. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui e eu quero agradecer, galera, a todos vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela força, dando aquela moral e deixando o like, rapaziada. E você aí, que é torcedor fanático do Flamengo, rapaziada, ainda não é inscrito no meu canal, eu vou te fazer um convite, ó. Já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like. Só uma coisa, rapaziada. Sobre o que eu falei do técnico Felipe Luiz, de colocar um time alternativo, eu sei que vai ter gente que vai dizer: ah, mas tu fala demais. Não é isso, rapaziada. O Flamengo tem que competir. Valeu!